a maior cidade do país, 12 milhões de moradores. Um mundo de carros, pessoas, gastronomia, trabalho, cultura e lazer. A capital econômica do Brasil. É São Paulo a perder de vista. Uma metrópole em que grande parte dessa imponência tem origem nesse grão, o café, também conhecido por ouro negro. O café chegou ao Brasil em 1727, pela região onde hoje está o estado do Pará. O grão passou por diversos pontos do país e os primeiros registros em São Paulo datam de 1765. De fato, havia plantações domésticas com experimentos do café, ou então como um produto, assim, uma planta de jardim. Então havia, mas nada em escala comercial. Nessa época, a cana-de-açúcar e o ouro eram os principais itens da economia, principalmente o segundo. Mas com a forte concorrência da cana enfrentada por outros países e a queda na produção mineira, o Brasil precisava encontrar um substituto de peso. É aí que aparece o café. No início, houve resistência por parte dos produtores paulistas de cana-de-açúcar. Mas o então príncipe regente Dom João VI cria uma política oficial de incentivo e distribui sementes de café para a plantação. O que era antes algo caseiro, a partir de 1790 ganha uma escala maior de produção. E nós tínhamos as coisas principais para o café: mão de obra baratíssima e terras a perder de vista, né? Então, vamos apostar no café. O café se adaptou extraordinariamente, seja por solo, clima e porque o preço do produto lá fora estava muito interessante. Convinha apostar num produto que tinha um preço alto no mercado. Traía outros tipos de comércio e São Paulo foi crescendo, né, com isso. Não demorou para o café se tornar o principal produto da economia brasileira. Mas ainda havia um obstáculo muito grande a ser superado. Plantado no interior do estado e exportado em Santos, o café demorava dias para chegar ao litoral. O transporte, muitas vezes, era feito por mulas, que carregavam pouca quantidade de carga, e não era raro parte do produto cair e ficar pelo caminho. A solução encontrada foi uma novidade que chegara ao Brasil em 1854 e anos mais tarde a São Paulo: o trem. Naquela época, né, estamos falando de 1864, quando a ferrovia chega aqui no estado, né, você tem a ferrovia era o progresso. A ferrovia foi decisiva para esses caminhos que o café vão tomar e que vão, de uma certa forma, desenhar o estado em termos de regiões culturais, inclusive. Então, com a chegada da ferrovia, a partir do final do século XIX, começo do século XX, São Paulo começa a crescer definitivamente. Além de levar o progresso por onde seus trilhos passassem, a Ferrovia do Café foi transporte também para uma nova gente que chegava ao Brasil. Na verdade, as ferrovias foram construídas para poder levar realmente as cargas de café para o Porto de Santos e, do lado ao contrário, levar os próprios imigrantes que chegavam ao Brasil. E essa mão de obra, basicamente, com a Europa em crise, né, no começo do século XX, ou no final do século XIX, essa mão de obra era farta. Mão de obra imigrante, grão com valor em alta, terras férteis e transporte ferroviário para o litoral mais rápido e com maior capacidade. O café se tornava o ouro negro da economia paulista e brasileira. A partir de 1830, o café começa a dominar a exportação brasileira. Com poucas variações, a participação do produto na balança cresceu com o passar dos anos. O ápice aconteceu na década de 20, quando o grão chegou a ser responsável por cerca de 70% dos produtos que saíam do país. Os fazendeiros com maior visão souberam diversificar o capital do café. Então, o que eles vão fazer? Eles vão pegar os lucros do café e vão aplicar no comércio, vão aplicar na indústria. São Paulo, capital, se torna um centro, uma cidade,
um fenômeno urbano da noite para o dia. Mas a industrialização ela veio junto com isso, não foi necessariamente uma causa e consequência, né? Você já tinha uma cidade começando a se industrializar e ela foi se industrializando cada vez mais. O interior vai perdendo um pouco a sua importância econômica, você tem um êxodo rural e você começa a inchar as cidades com esse êxodo rural. Para você ter riqueza, você precisa ter consumidor. E para ter consumidor, você precisa de emprego. Então, a cafeicultura gerava um emprego, gerava a demanda e, por consequência, gerava a oportunidade de você montar as indústrias no estado de São Paulo. Então, tudo isso foi um moto contínuo que ajudou o desenvolvimento do estado de São Paulo. O café e a ferrovia eram a chave do sucesso. Por onde eles passavam, geravam muitas riquezas. E São Paulo foi diretamente beneficiada por essa dupla. Primeiro, os cafeicultores, que construíram seus negócios e casas na cidade, movimentando a economia local e fazendo de São Paulo uma rota de destaque. Depois, a chegada da ferrovia, que trouxe ainda mais fluxo de pessoas e riquezas. E ainda os lucros do grão, que fomentaram a indústria e propiciaram investimentos para modernizar a capital. São Paulo chegou a outro patamar. O crescimento foi tanto que houve uma época em que 3 casas eram construídas a cada minuto, em média, aqui na capital. O café era importante, sinônimo de sucesso, que até os prédios erguidos na época homenageavam o grão. É interessante como as famílias e os donos dos bancos também construíam as coisas num sentido de para sempre, né? Hoje é uma outra marca, mas eles deixaram aqui os frutos do café e também tem um algodão. E a gente fica com esses símbolos pela cidade que fica sempre um convite para a gente ter o olhar um pouquinho mais atento. Acima do portal de entrada você tem a ilustração da atividade do café, né? O plantio, os animais com as sacas de café, na outra extremidade da figura, os homens peneirando, vários elementos ornamentais, né? Vários enfeites que reforçam essa ideia de prosperidade que o café e a agricultura trouxe para a nossa sociedade, que estão representados nessas correntes que lembram guirlandas de Natal. Mais que prédios, o grão foi representado no símbolo da cidade, na bandeira da capital paulista. Se você vê lá uma flâmula de café, é porque realmente o café teve uma importância e ainda tem uma importância muito grande. Mas a época de fartura cafeira estava com os dias contados. Em 1929, o crash na Bolsa de Valores de Nova York produziu uma crise internacional que afetou diretamente nosso país e o grão. O café foi ficando de lado e perdendo participação. O Brasil, que era líder mundial de produção de café, declinou. Com o passar dos anos, a participação do produto na economia nacional só decaiu. Mas apesar da queda, o Brasil ainda continua líder mundial, com mais de 30% de participação. E o estado de São Paulo, o terceiro maior produtor do grão. São Paulo continua como protagonista, mesmo não sendo o maior produtor, é o maior consumidor. As cafeterias acompanharam a evolução do grão e se modernizaram. O tempo fez o café se tornar mais refinado, plantado e colhido estrategicamente, pensando na qualidade final. O Brasil já sempre foi quantidade e sem se preocupar muito com a qualidade. E isso está se invertendo hoje, né? Porque justamente se percebeu que para estarmos bem cotados, precisamos realmente cultivar com qualidade e ainda que seja em pequenas proporções em relação àqueles grandes latifúndios que se tinha antigamente. Qualidade que virou diferencial de mercado, que fez surgir novos tipos, novas misturas. Essa cafeteria em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, por exemplo, faz a torra do grão na própria loja. O café ele vem do produtor para a gente, ele chega em sacas de 60 quilos, a gente traz as sacas para o estoque, divide elas em caixas de alimento próprias para isso, né? Quando a gente vai fazer a torra, a gente separa em bateladas de 4, 6, 7 quilos. E a gente faz todo o processo de torra, que é colocar o café verde aqui no torrador. Ele passa por um processo de torra e a gente solta ele já pronto.
Depois que ele passa pelo torrador, a gente faz uma catação para selecionar só os melhores grãos. E dentro disso a gente faz a pesagem e distribuição para os nossos clientes. A maior importância de a gente fazer isso é porque todo o controle é nosso. Então a gente garante a nossa qualidade pelo controle estar aqui dentro. Além do controle de qualidade, a torra garante um café personalizado, de acordo com o estilo da loja. Aqui, por exemplo, só tem café do tipo especial, xícaras que servem do famoso expresso a bebida mais elaborada. Tudo isso em um ambiente com decoração moderna e muito conforto dos sofás. O café lembra muito amigos, né? Lembra muito o ambiente da casa, conforto. Foi mais por esse trocadilho de casa, café serem aconchegantes. E se é possível controlar a qualidade e buscar sabores exclusivos pela torra, outras cafeterias vão além e já contam com plantações próprias. Se torna um diferencial porque a gente tem qualidade e a gente consegue controlar o processo desde a semente até a xícara. Então a gente consegue controlar as variedades que a gente planta, a gente consegue controlar o tempo de secagem no terreiro, a gente consegue controlar torra, a gente consegue controlar a extração. O café mudou e mudou para melhor, da colheita ao preparo. Um sabor com cada vez mais inovação e qualidade. Eu acho que as cafeterias hoje elas estão tentando se modernizar cada vez mais. E principalmente na preparação dos profissionais, elas estão se modernizando inclusive nessa questão da formação dos profissionais e também nos métodos de preparo que elas estão servindo. São quase 3 séculos de história do café aqui no país. Um grão que chegou sem grandes pretensões, mas se tornou o principal produto da economia brasileira. Fez cidades surgirem, se desenvolverem. A segunda bebida mais consumida do Brasil fez de São Paulo uma metrópole. Na verdade, o café é o grande fator de socialização entre as pessoas. Essa é a grande vantagem que tem o café. Segure uma xícara de café em suas mãos e você está com a história nas mãos.